Olá, boa tarde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse nosso encontro. E hoje temos a grande alegria de falar do último acontecimento para a humanidade. Domingo que passou, o 7º domingo depois da Páscoa, acontece e aconteceu na festa de Pentecostes. Esse grande acontecimento para o mundo, que transformou o mundo, transformou o nosso mundo. E todos os cristãos celebraram essa festa tão importante para todos nós. Então, o Espírito Santo é para nós o maior presente que nós poderemos e podemos ganhar. O maior presente para nós. E a gente, quando ganha um presente, a gente abre e já vai ver o que tem com alegria, que se manifesta de vários modos. A alegria é como uma criança quando ganha um brinquedo. Então, é essa alegria que nós sentimos e devemos sentir. Agora, será que nós vamos lembrar desse grande acontecimento só daqui a um ano? O ano que vem a gente diz, agora mais um ano, aí a gente volta novamente a comemorar a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então é bom que a gente pense muito bem nisso. E quando a gente ganha, ainda voltando lá na comparação do presente, a gente não deixa o presente fechado lá num canto, né? A gente ganhou o presente, a gente abre e vai usar. Essa comparação que eu faço com as minhas simples palavras. E Pentecostes, a festa de Pentecostes, não se resume apenas em sinais, como uma bandeira, aquelas fitas vermelhas, aquele cenário muito bonito. Mas esse acontecimento, ele precisa, em primeiro lugar, fazer parte da nossa vida. Ele vem a nós e toma conta do nosso interior, do nosso coração, nossa alma. E ele vai fazer a transformação do jeito que ele quer. Não se resume na bandeira das fitas, no folclore, no acontecimento bonito, naquele único dia. Mas é uma maravilha que a gente deve descobrir o valor que tem na nossa vida. Então, não se comemora, não deve se comemorar, não deve se cultuar o Espírito Santo uma vez por ano. E depois a gente diz, mas como foi bonita a festa de Pentecostes? Aí eu vou dizer assim para você e qualquer um que quiser falar também de acordo com o que experimenta, vai dizer assim, não, eu preciso do Espírito Santo todo dia. E no momento que eu invoco, ele vem. Eu preciso dizer sempre, vem Espírito Santo, vem. E ele vem, porque ele espera o convite nosso para que ele possa inundar a nossa alma, para que ele possa transformar a nossa vida. Então, concluindo, não é um folclore, não é uma coisa para daqui a um ano, não é algo que aconteceu com o jeito do passado. Ah, mas como foi bom, como eles foram privilegiados, os apóstolos, como eles foram privilegiados, e nós? Ah, meu Deus, o Espírito Santo é para nós. Nós somos os mesmos
amados de Deus, filhos de Deus, queridos de Deus, que também recebemos esta promessa do Pai, que promete um dia enviar o Espírito Santo e Ele mandou. Então é isso, refletindo sobre isso, esse grande acontecimento nós precisamos ver. Todo mundo viu no domingo que passou as leituras e tal, que está lá em Atos dos Apóstolos 2, de 1 a 11. Então, essa grande promessa se cumpre. E era necessário naquele momento, tão necessário, indispensável, que o Espírito Santo viesse sobre aqueles apóstolos. Ora, aqueles no momento já 11, porque o outro já tinha ido embora, 11 apóstolos e Maria Santíssima, juntos, pedindo em oração. Ela que convidou eles para ir para o cenáculo, para a sala de cima do cenáculo. Por que ela pediu? Porque ela teve a coragem. Ela estava sempre cheia do Espírito Santo. Foi por isso que ela enfrentou aqueles 11 homens medrosos, arrasados, destruídos, sem esperança, sem coragem para nada, nem de tomar uma atitude. Porque ficaram arrasados, lógico. Eles tiveram tanto apoio de Jesus, foram preparados por Jesus, eles sabiam que eles iam assumir a igreja de Jesus Cristo quando ele fosse para o Pai. Essa era a conversa de Jesus com eles. Eu vou voltar para o meu Pai, mas eu enviarei o outro Paráclito, o outro advogado que vai ficar com vocês, defendendo vocês. E ele vai recordar tudo que o Pai me ensinou. Só que eles estavam naquele momento incapazes de até pensar naquilo que Jesus havia falado. Estavam sem ação. E Maria, que era a esposa do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria. Talvez eles não sabiam disso, eles estavam tão desligadinhos, coitados. E Maria fala assim, vamos subir daquela sala e vamos ficar em oração. Vamos pedir que o Senhor apresse a vinda do Espírito Santo. Senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vocês ficaram tão decepcionados, disse Maria para eles. Vocês ficaram tão arrasados, parece que vocês não acreditam no que ele falou. Parece que vocês esqueceram. Nós mesmos, como nós somos assim. E eles eram como nós somos. Então Maria começa aquela oração lá no cenáculo. Daqui a pouco ouve-se um barulho, um ruído, um vento impetuoso. E ali começaram aqueles discípulos, aqueles apóstolos, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe havia concedido. Eles começaram a falar, e aquilo lá foi um grande espetáculo. E todos estavam entendendo, gente de todos os lugares do mundo estavam entendendo o que eles falavam na sua própria língua. É a ação do Espírito Santo. Uns falaram os críticos, né, de plantão, sempre tem, né? Os críticos de plantão que ainda hoje tem. Está cheio disso ainda hoje. Gente boa. Começaram a criticar, eles estão bêbados, eles estão embriagados. Não, mas olha, são 9 horas da manhã, não é possível, ninguém bebeu até agora, o que está acontecendo aí? Eles estavam tomados de um grande impulso da presença do Espírito Santo, e ali começaram a orar em línguas. Acho que você já ouviu falar em oração em línguas. Por quê? Porque a oração, quando a pessoa
não tem mais palavras para adorar, para elogiar o nosso Deus, o Espírito Santo manda essa oração em línguas, que é um balbuciar, é como uma criança balbuciando, que até a mãe entende. A mãe entende o balbuciar de uma criança. A oração em línguas que eles estavam fazendo e que hoje ainda tem muita gente que faz de fato, que não é ensinada, que não é imitada, mas é que brota do coração conforme a ação do Espírito Santo. Então eles ficaram naquela oração em língua, era um louvor extraordinário. A pessoa do Espírito Santo presente, a Deus, a Jesus, a Trindade Santíssima. E a gente às vezes vê pessoas fazendo chacota desse dom. Isso é um dom. Não são todos que oram em língua. É bom que a gente fale isso claro, porque o que está na Escritura Sagrada não é mentira. E é bom que todos nós fiquemos sabendo disso. Acontece isso. Acontece estas coisas extraordinárias para quem crê de fato, né? E ali eles ficaram, olha, foi um espetáculo tão grande. E começa aqueles apóstolos medrosos, começam a criar aquela coragem, saíram no dia seguinte pregando o Evangelho, curando, libertando pessoas, enfim, fazendo aquilo mesmo que Jesus mandou eles fazer. E que ele fizera, junto com eles. Então é isso que aconteceu, é isso, o esplendor da festa de Pentecostes. É quando muda a nossa carcaça por dentro, quando muda o nosso ser, o nosso interior, quando a gente deixa as coisas velhas para trás, tudo aquilo que atrapalhava, a mentalidade, tudo pensamento velho, pensamento miserável, o Espírito vem para transformar. O Espírito vem para transformar. Aqui eu lembro daqueles jovens lá nos Estados Unidos, quando eles um dia se reuniram, os jovens universitários se reuniram e disseram assim, falando de Pentecostes, falando, olha, vamos pedir se os apóstolos receberam o Espírito Santo, por que nós não recebemos? Eles entenderam que o Espírito Santo era para todos e pediram. E ali o Espírito Santo veio sobre eles. E sabe o que aconteceu de tudo isso? Conseguiram se inflamar dessa graça, desse esplendor misericordioso. E ali surge o movimento da igreja, a renovação carismática católica, que é uma maior bênção da igreja e que muitos criticam tanto ainda, também. Então é isso que acontece. O Espírito Santo não só foi para os apóstolos, é para nós, é para toda a igreja, é para aquele que pedir. Aqui eu tenho dois versículos, ou um versículo, lá em São Paulo aos Romanos, carta de São Paulo aos Romanos, que diz assim, outro sim, vamos trocar isso por continuando, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis, inexplicáveis, que é a oração que eles estavam fazendo em línguas e que tem muita gente bonita aí que tem esse dom especial. E quem não tem esse dom tem outros. É só olhar em São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que nós vamos ver tudo que o Espírito Santo nos dá.
Então, o Espírito vem em nosso auxílio com gemidos inefáveis, inexplicáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. O Espírito é o Espírito Santo mesmo que vem orar em nós. Agora, quem não entende, quem faz questão de não entender, aí o problema é deles. Mas não vamos ser um daqueles que criticam os dons que algum dos outros tem. Todo dom que Deus nos dá é para a igreja, é para o bem de todos. E cada um com o seu dom vai ajudar-se e ajudar alguém a descobrir a graça, a bênção, as maravilhas de Deus na nossa vida. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.